Aleluia. Bom dia, irmão. Bom dia. Paz seja convosco. Amém. Hoje somos os convidados de honra para nos sentarmos à mesa do Senhor. Amém. Domingo de ceia, mês de março. Nós estamos na casa de Deus porque fomos encontrados, fomos chamados por Ele. E eu sei que já fomos tocados. Já Deus está trabalhando no nosso coração, já desde o início. Aliás, antes do início, lá na nossa casa, antes de hoje, talvez ainda ontem, quando nós colocamos no coração a decisão de estarmos aqui hoje pela manhã, já era Deus, através do Espírito Santo, falando no nosso coração, nos dirigindo e nos direcionando. Amém? Glória a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Esse mesmo Espírito, pega a tua Bíblia, abre ela no livro de João, Evangelho de João. É um texto bem desconhecido, texto novo, que eu quero que você leia comigo. João 3,16. Ninguém nunca viu, né, irmão? João 3,16. Vamos abrir a Bíblia aqui para exercitar, mas eu tenho certeza que nem precisava. Um dos primeiros textos que a gente aprende na caminhada com Deus é um versículo que, de uma maneira bem sucinta, mas ele expressa tudo aquilo que Deus fez e faz e está fazendo de uma maneira bem completa. João 3,16, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Quem conhece de cor esse texto aí já? Quem conhece? Levanta a mão, quero ver. Deixa eu ver quem é que vai vir aqui recitar. Deixa eu chamar um aqui. Baixar a mão bem rapidinho. João 3,16. Vamos lá, sem olhar na Bíblia então, nem no telão. Porque Deus amou o mundo. Amém. Eu sou um péssimo maestro. Não conseguia. Vamos de novo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Feche teus olhos. Fala conosco, Deus. Espírito Santo amado. É a tua hora, é o teu momento. Nós deixamos a nossa casa, estamos aqui rendidos à tua presença. Há um desejo, Deus, um anseio, se não no corpo físico, na alma. Há um desejo, Deus, em nossa alma. Nossa alma tem sede de ti. Então, Pai, fala conosco através da tua palavra, despeja sobre nós a água fresca do teu Espírito, sacia a nossa sede, sacia a nossa fome. Deus, temos fome de ti. Fala conosco, Rei da Glória, nesta manhã, preenche-nos, em nome de Jesus, é que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém? Pode se assentar, por favor. Olha só, diz que esse texto ele é um resumo, o resumo dos resumos do plano de Deus, do que Deus fez, do que Ele sentiu, pelo sentimento que depois é colocado em prática, em ações, e depois outras reações, você já vai entender. Desde sempre, desde a eternidade até os dias de hoje, mostra o agir de Deus, um pouquinho talvez do pensamento, da intenção, da vontade e do esforço que Ele está disposto a fazer, sempre esteve e ainda está, para que nós possamos estar do lado dEle, para que nós estejamos com Ele. E o objetivo e a causa disso tudo, a Bíblia diz aqui no livro de João, que
que Deus amou o mundo. Não vamos colocar nem o tal maneira, que talvez pode ser que a gente tenha uma ideia do que significa, o que representa o tal maneira. Eu gosto sempre de brincar aqui, quando o escritor escrevia esse texto, não sei se é uma brincadeira ou talvez seja uma verdade. Ao escrever, ou o tradutor, ao tentar traduzir, ele não encontrou uma palavra para expressar o tamanho, a intensidade, a profundidade, o desespero deste amor. Um amor, talvez, eu coloquei já um adjetivo aqui, né? Um amor desesperado, mas encontrou uma palavra, algo que tivesse a competência de traduzir na integralidade, ou pelo menos parte dela, do amor de Deus. Não tem uma palavra. Então, ao escrever, Deus amou o mundo, tentando compará-lo ou descrevê-lo de alguma forma, não encontrando nada. Então ele disse: Deus amou de tal maneira, Deus amou de um jeito assim tão diferente. A gente ainda fica tentando colocar adjetivo aqui, né? Deus amou de tal maneira, e ele disse então que, olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Olha o amor de Deus, João diz, está expresso naquilo que ele fez. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha como o texto ele começa falando de algo grande. Ele fala do amor de Deus, o amor do Pai. Não um amor conquistado por nós. Não é um amor que nós, como um casal ou como amigos, construímos ao longo do tempo, caminhando junto, se conhecendo um ao outro. Então o amor vai solidificando, vai ficando intenso. Um amor de relacionamento, não, ou nascido no relacionamento, que inicia no relacionamento, mas é um amor que nasceu antes mesmo de que nós existíssemos. Um amor que nasceu antes mesmo que nós viéssemos à existência. Porque a Bíblia diz que lá no livro de Gênesis, no princípio de todas as coisas, no início de tudo, a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. E então o livro de Gênesis ele conta dia após dia o agir de Deus, Deus trabalhando, Deus construindo. Então ele disse: haja as luzes, criou os céus, criou os luminares, o sol, a lua, as estrelas, criou o mar, criou a terra, criou os animais. Deus começou a construir e criar um ambiente perfeito, para aí então fazer a melhor da sua criação. Irmão, quando Deus começou a criar, a Bíblia diz que ele criou os céus e a terra. Quando ele começou a fazer os mares, quando ele começou a fazer tudo, ele já tinha uma intenção bem clara na sua mente, no seu coração. Deus estava preparando o ambiente para que eu e você estivéssemos aqui. Ele já tinha amor, ele já nos amava antes mesmo de sermos criados, antes mesmo de existirmos. Um certo pastor pregador, uma vez ele disse: Deus estava fazendo o enxoval do bebê, como um pai, uma mãe. A mulher, tudo gira em torno do bebê, tudo gira em torno de alguém que ainda nem está. A vida já é tudo aquilo, só pensa naquilo, né? O quarto, começa a preparar o quarto, tem que pintar esse quarto, tem que tirar isso aqui, tem que colocar um papel de parede, e a gente quer fazer o melhor. Prepara a casa, esse carro não vai dar, porque esse carro é pequeno, vamos ter que comprar um outro carro melhor. Está chegando o bebê aí, ele vai precisar de algo melhor, vai precisar de algo diferente. Como quando a gente que está sonhando, concebendo a ideia de um filho,
preparamos a nossa casa, preparamos a nossa vida, ajustamos a nossa vida. Algumas mulheres dizem: eu não posso mais trabalhar, porque agora eu vou ter meu filho, e eu vou ficar me dedicando exclusivamente a ele, vou mudar tudo, porque ele está chegando. Deus estava construindo tudo, porque ele já estava apaixonado, era o fruto do amor. Deus nos amou primeiro, Ele nos amou primeiro. Então Deus construiu tudo, porque Ele teve no seu coração um sonho. Deus teve um sonho e Ele começou a colocar isso em prática. E Ele concebeu este sonho quando, depois de tudo pronto, e só então depois de tudo pronto, é que Ele disse: façamos, pois, o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Quem é pai, quem é mãe, vovó, sabe aquela alegria do dia da maternidade? Chega o dia da maternidade, todo mundo desesperado, a casa para, a família para, só não para o telefone. Liga e manda mensagem: já nasceu, não nasceu, como é que é? Manda foto, tem foto, não nasceu ainda, vai nascer, mas ainda não nasceu, está esperando. Todo mundo desesperado, aguardando o momento em que vai chegar o bebê, e nasce o bebê, e daí ele vai vir para casa. Na chegada em casa, 40 dias mais ou menos, visita todo dia, 5 vezes por dia. Tudo para, porque chegou o bebê, chegou o dia, quando Deus ele decide, vê que tudo está bom, tudo está pronto. Então Ele diz: agora é a hora de trazer à existência aqueles que não existem, mas que eu já amo. Trazer à existência aqueles que não existem, mas que eu já decidi, que já nasceram. Deus já tinha concebido no seu coração e na sua mente. Eu e você, nós somos o alvo deste amor, nós somos fruto deste amor. Então Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e colocou ele no melhor lugar que Deus poderia colocar, que era o jardim do Éden. E ali tudo estava perfeito, tudo estava maravilhoso. E Deus amava e ama. A Bíblia diz que todos os dias, na viração dos dias, Deus vinha presencialmente. E a Bíblia diz que Deus conversava com Adão como quem conversa com um amigo. Deus, todos os dias. Eu não sei exatamente, a Bíblia não relata quanto tempo isso durou. Quem sabe alguns milhares de anos, pode ser. Quem sabe centenas de anos, muito tempo. A Bíblia não diz em quanto tempo isso aconteceu. Esse relacionamento íntimo de Deus com o homem, de todos os dias, de estar junto, de caminhar junto, de conversar. Tudo perfeito, como perfeito é o Deus que fez. Tudo perfeito, como perfeito é o Deus que construiu. Porém Deus, no íntimo do seu amor, assim como um pai que também ama o seu filho, não quis nos ter ao seu lado aprisionados como escravos. Por isso que Ele fez, entre todas as suas árvores, uma daquelas que poderia dar ao homem a intenção, ou dar ao homem a opção de não estar com ele, de deixá-lo, porque Deus queria um relacionamento e queria que o homem tomasse a sua própria decisão, que decidisse por si só estar com Ele. Depois que tudo estava bom, depois que tudo estava perfeito. Eu quero resumir. Então a Bíblia diz: entrou o pecado. Eva, Adão, eles decidiram que não queriam estar com Deus e que queriam algo diferente daquilo que Deus lhes oferecia, enganados, iludidos, traídos pela serpente, mas talvez engodados por si mesmo, o seu próprio desejo. Então eles entraram no barco do pecado, e pecado gera morte. E quando eles pecaram, então eles foram saídos através do pecado de Adão. Nós fomos destituídos de Deus e estávamos condenados à morte eterna, à separação completa e eterna do Deus que nos gerou por seu amor. Você consegue entender, irmão? Talvez a angústia, talvez um desespero.
Porque se nós entendemos e compreendemos o amor de Deus, a intensidade, o tamanho, a profundidade, é também o mesmo tamanho de desespero quando ele vê que a serpente conversa com Eva, quando ele vê e sabe qual é o teor da conversa, quando ele percebe que já os olhos de Adão ou de Eva já olhavam de uma maneira diferente para aquela árvore, a árvore que não poderia ser tocada, quando Deus percebe que já eles estão seduzidos por uma mentira, seduzidos por um engano, o desespero, a angústia, talvez o pavor de um Deus que amou tanto, que fez todas as coisas, e que criou o homem à sua imagem e semelhança, e que amava tanto, e que via todos os dias para estar com ele, para passar algum tempo com ele, de repente perceber a oportunidade, perceber que havia uma chance de perdê-los e perdê-los para sempre. No auge disso tudo, e quando eles concluem a atitude, e quando o pecado entra, então Deus, na sua infinita justiça também, porque Deus não burla as regras nem por amor, na sua infinita justiça, Deus os tira do paraíso. Deus começa a proferir juízos. E então está lá no livro de Gênesis os juízos de Deus ao homem, o juízo de Deus à serpente, os juízos de Deus à terra, dando ordem que ela produzisse espinhos e abrolhos, dando o juízo de Deus à mulher, com dores terá filhos, do homem, do suor do teu rosto comerá o pão. Mas no mesmo instante, no mesmo momento em que Deus, no auge da sua justiça, imbuído da responsabilidade de Deus, ele executa os seus juízos ao homem, também ele oferece um plano, ele oferece uma saída, ele oferece um meio de reaver o homem, porque ele não o perderia para sempre. Deus amou o mundo de tal maneira que criou um plano maravilhoso, um plano perfeito, para não estar separado eternamente. Irmão, o tema da nossa mensagem hoje é o plano de Deus. Talvez dá para colocar aqui o plano de Deus e o quarto agente. O plano de Deus envolvia muitas coisas. O plano de Deus envolvia muita força, muita energia. O plano de Deus envolvia todos os céus. O plano de Deus envolvia muitos anos. O plano de Deus envolvia muito esforço de perdão, de restauração. O plano de Deus não era um plano simples, era um plano complexo, que precisava ser colocado em prática ao longo de muito tempo, numa perfeição excelente, para que nada desse errado, para que tudo desse certo, para que ele pudesse mais uma vez reaver aqueles a quem ele amou de tal maneira. E eu quero falar sobre 4 agentes do plano de Deus, que precisaram ser usados, que precisaram fazer algo, ou que ainda precisam, para que este plano mirabolante, para que este plano extraordinário possa dar certo, e Deus possa mais uma vez reaver aqueles a quem Ele tanto amou, ou que a Bíblia diz, amou de tal maneira. O primeiro agente do plano de Deus, para que a coisa pudesse acontecer, é Ele mesmo. Deus, o mentor, porque foi Ele quem planejou tudo e fez o grande investimento. Para que tudo desse certo, Deus era o primeiro agente. Deus é aquele que faria com que as coisas, Ele é o mentor, Ele é quem construiu o plano, e Ele é quem faria o seu maior investimento, porque a Bíblia diz que Ele deu o seu único filho. Sem o amor de Deus, sem o investimento de Deus, o plano não daria certo. Sem a mente criativa de Deus,
Não haveria um plano perfeito sem o amor incondicional de Deus. Nós não seríamos buscados. A primeira coisa que nós precisávamos, o primeiro ingrediente desse agente, amor. Amar o homem que o desprezou. Amar o homem que escolheu não estar com ele. Amar o homem que decidiu se afastar. Amar o homem que decidiu não aceitar o que ele ofertava com amor de bom grado. O primeiro agente necessário para que este plano desse certo era Deus amar o mundo de tal maneira, amar aqueles que o desprezaram, oferecendo-lhes uma oportunidade através do maior investimento. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O primeiro agente do plano de Deus, o primeiro agente do plano de salvação é Ele mesmo. É Ele mesmo. É vencer a si mesmo. É vencer a injustiça com a justiça. É vencer o pecado com o perdão. Olha que, irmão, Deus nos preparou um plano quando nós ainda éramos pecadores, quando ainda não havia arrependimento. A Bíblia diz no livro de Hebreus, Ele nos amou primeiro quando éramos ainda pecadores, quando ainda não havia arrependimento, quando ainda não havia uma chance, quando ainda não havia um evangelho, quando ainda não havia um Jesus na cruz, quando ainda tudo não passava de apenas uma tentativa, um sonho, um plano para tentar reaver. Um plano que, assim como os céus, a terra, os mares, o próprio homem, nasceu de um coração apaixonado. Nasceu de um coração que ama. O primeiro agente do plano é Deus. Deus construindo o plano. Deus agindo, começando, fazendo o seu grande investimento. O seu Filho unigênito. O segundo agente deste plano extraordinário é Jesus Cristo. Jesus, o Filho, Ele é o executor. Deus ofereceu o Filho, mas não o obrigou a vir. Deus ofereceu o Filho, mas não o colocou contra a sua própria vontade. E eu falo isso com tranquilidade, porque o próprio Jesus, lá no Getsemane, deu testemunho, quando ele, aflito, angustiado, orava ao Pai e disse: Pai, por favor, se for possível, se houver um meio, se houver uma chance, passa de mim esse cálice. Mas no final ele se rende à vontade do Pai e diz: mas não seja feita a minha vontade, mas a tua, revelando que naquele instante a vontade do Filho conflitava com a vontade do Pai, mas o Filho que obedece o Pai, o Filho que ama o Pai de verdade, ele se rende à vontade do Pai e diz: não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Jesus, o executor, que veio para colocar em prática o grande plano do Deus que teve essa ideia, o Deus mentor de um plano de salvação. Olha aqui, irmão, Jesus. Dizem que Jesus tem uma mãe, Maria, mãe de Jesus. A Bíblia fala de Maria, a mãe de Jesus. Verdadeiramente ela concebeu o homem Jesus. No seu ventre ele foi gerado. Ele cresceu no ventre e a Bíblia diz que ela é uma mulher extraordinária. Salve a agraciada. Maria, uma mulher de Deus, uma mulher íntegra, uma mulher fiel, que reconheceu Jesus como o seu Senhor, que reconheceu Jesus como o Filho de Deus, que foi visitada por um anjo enviado dos céus. Olha, irmão, quantos homens e mulheres de Deus
ao longo de toda a história, tiveram essa oportunidade de ser visitada por um anjo, conversar com um anjo. Ela era sim uma mulher diferente. Deus procurou na terra e encontrou Maria, mas ela não é a mãe do Deus Jesus. Jesus foi gerado carne e ossos no ventre de Maria, mas o que estava acontecendo no dia da concepção, no dia em que Jesus passou a habitar no ventre de Maria, não era como eu e você, gerados de um homem, gerados da carne, mas a Bíblia diz que Jesus foi concebido pelo próprio Espírito Santo de Deus, porque ele não era alguém que passava a existir a partir da concepção, mas era um Deus que tinha resolvido aceitar uma proposta dentro de um plano maravilhoso, deixando a sua glória, deixando o seu esplendor, deixando os céus e vindo até a terra e entrando na humanidade de maneira legal, para aqui pagar o preço de morte e poder trazer salvação a todos aqueles que o buscam. Era o anti-milagre da regressão. Jesus regrediu e diminuiu-se até assumir o tamanho de homem, porque havia um plano maravilhoso, um plano de um Deus de amor, para resgatar aqueles a quem ele não suportava perder. O Evangelho de João diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus era desde o início o alfa e o ômega, o princípio e o fim, junto com o Pai desde o início. Quando Deus dá a ordem, e você vê no livro de Gênesis, no plural ele fala: façamos, pois, o homem à nossa imagem, porque não era Deus sozinho, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em comum acordos, que colocavam em prática. Deixou a glória, deixou os céus, por um tempo o seu poder abriu mão. Esse dia eu estava conversando com alguém, o que foi, não me lembro, já faz um tempinho, lembrei, alguém me convidou para almoçar, lá em Curitiba, num restaurante que não sei nem o nome, nem onde fica, me levaram de carona, eu sou ruim de localização. Mas é chique o negócio, mano. Restaurante que eu cheguei, eu não sabia nem se botar a mão no bolso, não põe. Como é que a gente fica aqui? Tem banheiro? Não tem. Cheguei no banheiro, talvez você conhece. Eu cheguei para entrar no banheiro, a porta abriu sozinha. Até achei que alguém estava por dentro abrindo, fui botar a mão, a porta abriu, tirei a mão, fiquei olhando, se ninguém saía. Digo, um fantasma. Até no banheiro, perfumadão, bem perfumado. Aí lavei minha mão, saí para fora, olhei aquele povo tudo chique, sentei numa mesa bonita, um ambiente gostoso, aí tinha um bifezão, olhei aquele buffet, disse: se eu pegar todos esses pratos e botar um pouquinho de cada um, não vai caber. Muita coisa, comida que eu nem sei o nome, não conheço, mas me servi de algumas coisinhas, não ousei muito, porque a gente quer pegar o que não conhece, daí dá ruim depois, né? Fui no trivial mesmo, só vamos na certeza para não errar. Aí sentamos na mesa, eu já me arrependi de ter pego umas coisas no prato, porque na mesa mesmo eles traziam tudo, e uma massa, um macarrão não sei das quantas, nhoque de não sei do que, carbonara, carne não sei das quantas, uns nomes malucos lá, um camarãozinho assim, grandão assim, irmão, empanadinho, e a carne precisava de dente para comer aquela carne, macia, e aquele povo tudo em cima da gente. Eu acho que eles acharam que eu era alguém importante, talvez, né? E eu não sabia como agir, como reagir, mas a carne deliciosa e tudo bom, tudo era maravilhoso. E eu comendo ali e conversando com o pessoal, eu falei assim: é por isso que o cara, quando é rico e fica pobre, se mata. Porque depois de comer aqui, depois de comer isso aqui, eu não quero mais. Tem que voltar para casa, comer um bifinho de acém, comer um churrasquinho lá. O cara come isso aqui todo dia. Se o cara tem isso aqui todo dia, fica pobre, ele vai se matar mesmo. Não aguenta, porque nós não suportamos regredir.
A gente cresce um pouquinho o padrão de vida, compra um carrinho melhor. Aí dá qualquer probleminha, vou ter que vender meu carro. É desesperador. Não quero regredir, vou ter que voltar a andar de ônibus, vou ter que andar com um carro mais velhinho, vou ter que sair dessa casa, não posso mais comprar o lanche, vou ter que comprar a roupa mais barata. A gente entra em depressão, quer se matar, fica desesperado, chora, reclama com Deus, deixa Jesus, porque agora regredi. Eu não quero regredir. Ele era Deus lá nos céus, cheio de glória, de honra, de poder. Não havia limites, não havia impossível. E este Jesus que era desde o início, ele abre mão de toda a sua glória, de todo o seu poder, e desce aqui na terra, e entra na humanidade, para viver como homem, limitado, com dores, passando sede, passando sono, passando fome, porque ele estava imbuído de uma missão, em um plano infalível de salvação do homem. A Bíblia fala, Deus, Jesus, que diminuiu-se ao tamanho do homem. É bastante, irmão. Diminuiu ao tamanho do homem. Eventualmente, em uma situação ou outra, ele usava os seus superpoderes a ressuscitar um morto, para caminhar por cima do mar, para dar a ordem e o vento cessar, para dar a ordem e o mar se acalmar. Eventualmente, mas no decorrer dos dias e dos anos, todos os dias, Jesus era como eu e você, caminhando debaixo de um sol escaldante, sob olhares de homens desconfiados, outros odiosos, lançando palavras de calúnia, homens a qual ele veio buscar. Mas ele veio aqui nessa terra e se entregou a sua vida, até o dia em que na cruz ele expirou, entregando o seu maior bem, que era a vida que ele recebeu do próprio Deus aqui nessa terra. O segundo agente, Jesus, o executor, foi ele que, deixando a sua glória, diminuiu-se à forma de homem, para cumprir o propósito de Deus em sua própria vida. Então ele realizou duas obras aqui na terra, uma na sua vida e outra na morte. Caminhando debaixo do sol escaldante, esses homens difíceis, ensinando e falando de aldeia em aldeia, o Todo-Poderoso Rei da Glória, na forma de homem, limitado pela humanidade. Mas havia um plano, e o plano precisava ser executado. Então ele começou a anunciar, e ele andava e dizia, porque o reino de Deus é assim. E os homens o perseguiam, e ele continuava, e o caluniavam, e ele continuava, e foi traído e continuou, e foi deixado e continuou, até o dia em que ele entregou-se. Quando Pedro tentou impedir os soldados, ele disse: Pedro, ninguém tira a minha vida, Pedro, eu mesmo a entrego. Não sabia Pedro, não sabia aqueles homens, mas ele era o Rei da Glória, ele era aquele que estava desde o início. E ele disse: Pedro, se eu quisesse uma briga, se eu quisesse lutar, eu falava com o Pai, e ele mandava legiões de anjos, e nenhum homem, nenhum braço seria capaz, nenhum exército poderia me deter, poderia pegar a minha vida. Ninguém me toma a minha vida, Pedro, eu entrego. Faz parte do plano. Faz parte do plano que eu vá, mesmo contrariado, mesmo angustiado, mesmo reconhecendo diante do Pai, abrindo o seu coração e dizendo: Pai, se houver outro jeito, se houver outra forma. Mas Jesus, como segundo agente do plano de Deus, cumpriu perfeitamente com o seu papel.
anunciando o evangelho de cidade em cidade, de vila em vila, guardando os discípulos, construindo homens diferentes, enchendo-os do poder de Deus, ensinando-os a seguir os caminhos do Senhor. E depois, na sua morte lá na cruz, a sua vida esvaindo, pagando o preço da redenção e da salvação de toda a humanidade, da qual ele fazia parte. Por isso que a Bíblia diz que, como por um homem Adão, o pecado entrou na humanidade, também por um único homem, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o pecado foi retirado, e todo aquele que nele crê não perecerá, mas viverá eternamente. O castigo que nos traz a paz, Deus, o mentor, aquele que amou, aquele que fez tudo, planejou tudo. Jesus, o segundo agente, o executor, que veio pôr em prática. E o terceiro agente é o Espírito Santo de Deus, o enviado dos céus. Jesus morreu e ressuscitou. Preste atenção, irmão. Ele morreu e ressuscitou e foi aos céus. E os homens não queriam que ele fosse. Ele disse: mas é importante que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. É importante que eu vá, para que venha ele, o Espírito da verdade. Não vos deixarei órfãos. Então Jesus subiu aos céus. E alguns dias depois, quando os discípulos estavam lá na festa de Pentecostes, Deus mandou, o dia chegou, e o Espírito Santo de Deus então veio como línguas repartidas de fogo, e veio no dia de Pentecostes, e permanece até hoje como agente de Deus aqui na terra, provocando o homem, trazendo o homem, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem nos leva a Deus e nos dá condições de compreender e aceitar a proposta de redenção que nos é oferecida. É um agente de Deus dos nossos dias. É o terceiro agente deste plano infalível. Porque sabia Jesus, ele estava presente, ele estava todos os dias, ele caminhava com os discípulos, e ainda assim Pedro não compreendia, e ainda assim eles eram soberbos, e ainda assim os discípulos disputavam entre si quem era o melhor, e ainda conseguiu vencer a sua própria ganância e rendeu-se às moedas de prata. Jesus estava junto todos os dias, e ainda assim o homem teve dificuldade de entender, de aceitar e de seguir. Ele disse: eu vou, mas virá o Espírito Santo da verdade, vocês não estarão sozinhos. Não dá para deixar sozinho. Então o Espírito Santo, que é Deus, a terceira pessoa da Trindade, que agora não está mais nos céus, mas a Bíblia diz, ele está no meio de nós. O agente de Deus nessa terra, o amigo, o companheiro, que anda conosco todos os dias, que fala ao nosso coração todos os dias, que transmite a vontade de Deus a nós todos os dias, que revela as verdades da palavra de Deus a nós todos os dias. É Ele quem distribui os dons, os talentos, é Ele que está em ação nos nossos cultos, é Ele que mexe no nosso coração quando uma canção é cantada e Deus fala conosco, é Ele que pega a palavra do pregador, transforma numa bola de fogo e queima no coração do pecador. É o Espírito Santo, o agente de Deus nessa terra, ainda nos dias de hoje, para que o plano infalível de Deus seja cumprido, e todo aquele que olhar em Jesus e movido pelo Espírito Santo, crer que Ele morreu, crer que Ele ressuscitou e aceitar o chamado, não pereça, mas tenha a vida eterna. O terceiro agente, olha aqui, irmão, que B.O., que trabalheira. Deus, o amor, a produção. Depois eu pulei aqui, se você pensar em toda a parte dos profetas, os reis, todo o Velho Testamento, a lei, toda a construção da lei, o quanto ele suportou.
depois Jesus, o executor, e agora o Espírito Santo nos nossos dias, todos os dias, batendo a nossa porta, achando um meio, impelindo alguém a nos procurar, impelindo alguém a nos chamar, impelindo alguém a nos amar, derramando amor no coração das pessoas para que elas nos amem como Ele e nos busquem, o Espírito Santo em ação, o terceiro agente dos céus. E para encerrar, o quarto agente, para que o plano de Deus se cumpra, o quarto agente chama-se homem caído. O quarto agente, irmão, é eu e você. Porque olha aqui, Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito. Jesus morreu, ressuscitou, veio o Espírito Santo, como língua de fogos repartidas com dons, com talentos, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas ainda assim, todo este trabalho pode ser colocado a perder, se o quarto agente não fizer a sua parte, abrindo o seu coração e decidindo e dizendo: eu quero, eu aceito este amor, eu quero Jesus. Alvos da graça de Deus que somos, não seremos contemplados se por livre opção não o aceitarmos, entregando a Ele a nossa vida também. A salvação é uma graça, fruto de um complicado e caro plano, mas não terá validade alguma se não aceitarmos voluntariamente. Olha a trabalheira. Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, hoje agindo, as igrejas, os discípulos que eles criaram, que eles formaram, a salvação ofertada de graça, tudo isso é jogado fora quando um coração endurecido pelo pecado, embrutecido, ele diz: não, eu não quero. Todo o esforço é desprezado, todo o trabalho, todo o pensamento, toda a criação, desde o início dos tempos até o dia em que essa mensagem encontra o coração, e o coração permanece fechado, ele não aceita, ele diz: não, eu não quero. Tudo isso é desprezado, é jogado fora, não tem valor nenhum se o quarto agente, o homem, nós, eu e você, voluntariamente não abrimos o nosso coração e aceitarmos de graça. Porque a salvação, a Bíblia diz, é para aquele que crê, para que todo aquele que nele crê, e porque creu e acreditou, recebeu no seu coração, abriu o seu coração, e então ele recebe uma enxurrada de amor, então ele recebe uma enxurrada de cuidado. Então o amor do Pai faz sentido, então o sacrifício do Filho faz sentido, então a ação do Espírito faz sentido, porque alcançou o alvo é o coração do homem caído. Então o plano deu certo e Deus se alegra, e Ele disse: vou reaver aqueles a quem eu amei de tal maneira. E pelo Espírito Santo, então nós temos comunhão com Ele mais uma vez. E pelo Espírito Santo, o agente dele aqui na terra, juntamente conosco, que estamos aqui como agentes deste plano maluco, deste plano doido, deste plano de amor intenso. Então nós somos encontrados, então nós fomos buscados, então como escolhidos que fomos desde o início, amados antes mesmo da concepção, amados antes mesmo da existência. Quando a salvação encontra-nos, é nos dada a alegria do Senhor, a alegria da salvação. E então podemos mais uma vez receber as visitas de todos os dias de um Deus de amor através do seu Espírito que age aqui na terra. Então volta ao plano original e todos os dias, um Pai de amor senta-se com o seu filho, senta-se com a sua filha
que abriu o seu coração, que entendeu, e o plano deu certo. E o plano funcionou. Deus fez o plano, Jesus o executou. O Espírito Santo nos chama e nós é quem precisamos decidir. Estamos dentro ou ficaremos de fora? Fica em pé em nome de Jesus.